Olá para você que acompanha as informações do On Jornal, seja muito bem-vindo, eu sou Ítalo Ramos. Confira agora os destaques do resumo On de Notícias de hoje. Manaus começa a vacinar crianças de 3 a 4 anos contra a Covid-19 nesta segunda-feira. MPF e Defensoria Pública vão à Justiça para que imóvel destinado à moradia social de famílias vulneráveis seja reformado na capital. IBGE, 1 a cada 7 adolescentes sofreu algum tipo de violência sexual no Brasil. Guerra sem fim, Rússia prepara a próxima etapa da ofensiva na Ucrânia. A Prefeitura de Manaus avança na vacinação contra a Covid-19, ampliando a proteção para as crianças entre 3 e 4 anos de idade. A partir desta segunda-feira, os pais e responsáveis podem levar as crianças aos 37 pontos de vacinação distribuídos na capital. O objetivo é fortalecer a proteção das crianças contra o vírus, com base na nota técnica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa, que liberou o imunizante Coronavac para esse público. O início da vacinação para este segmento será realizado no Estúdio 5 Centro de Convenções, localizado no Distrito Industrial, na Zona Sul de Manaus. Segundo a estimativa do IBGE, são mais de 80 mil crianças aptas a receberem a proteção. O secretário municipal de Saúde, Djalma Coelho, informa que 37 pontos de atendimento distribuídos pela cidade irão oferecer a vacina para crianças ao longo desta semana, a partir de hoje até o dia 22, conforme a lista disponível no site censa.manaus.am.gov.br. O Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União apresentaram uma ação civil à Justiça Federal para que a União reforme o prédio Alcir Matos, no centro de Manaus, tornando o imóvel habitação social para os ocupantes já reconhecidos do local. Antes desocupado, o imóvel localizado na rua Quintino Bocaiúva foi ocupado por famílias em vulnerabilidade social em 2016. O movimento aconteceu depois que a Polícia Militar realizou uma série de operações para retirar milhares de famílias de uma área particular popularmente conhecida como Cidade das Luzes, no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus. No curso das operações de desocupação, não foram apresentadas soluções de moradia para as famílias desalojadas. A situação foi denunciada por instituições como Defensoria Pública, Caritas Diocesana, além de parlamentares estaduais e municipais e demais entidades da sociedade. Diante da ocupação ocorrida no prédio Alcir Matos, a União ajuizou a ação de manutenção de posse, mas a Justiça Federal reconheceu o direito de posse dos ocupantes, considerando que a própria Secretaria do Patrimônio já havia declarado o imóvel como de interesse do serviço público. O prédio já foi sede do Ministério da Fazenda, do Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O MPF e a DPU pedem na ação que a União seja condenada a iniciar em 120 dias a reforma do prédio Alcir Matos para a destinação do imóvel à moradia das pessoas ocupantes já registradas e, caso sobrem vagas, de outras que estejam em lista de espera para habitação social. Os órgãos pedem ainda que a Justiça determine multa em caso de descumprimento da decisão judicial no valor mínimo de R$50 mil. No Brasil, 14,6% dos adolescentes, ou seja, 1 em cada 7, sofreram algum tipo de violência sexual, o que inclui desde assédio a estupro. Desses, 5,6% tiveram relação sexual forçada. Os dados são da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar divulgados pelo IBGE. A publicação analisa as informações da série histórica de 10 anos da PENSE, considerando as pesquisas divulgadas em 2009, 2012, 2015 e 2019. As informações são referentes aos estudantes do 9º ano do ensino fundamental, grupo que inclui adolescentes de 13 a 15 anos das capitais brasileiras. A violência sexual vem sendo captada na PENSE desde 2015. Segundo o IBGE, nessa edição a pergunta buscava mensurar o percentual de estudantes que alguma vez na vida foram obrigados a terem relações sexuais.
Nesse ano, o resultado da pesquisa mostrou que 3,7% dos alunos do 9º ano das capitais brasileiras tinham passado por essa situação. Além disso, o órgão identificou que muitas vezes o adolescente, pela falta de maturidade ou pelo contexto em que é socializado, não tem clareza sobre o que é e o que não é considerado violência sexual. E por isso, em 2019, a pesquisa mudou e passou a trazer exemplos desse tipo de violência, como, por exemplo, ser tocado, manipulado, beijado ou ter passado por situações de exposição de partes do corpo. E a Rússia está se preparando para a próxima etapa da sua ofensiva na Ucrânia, afirmou uma autoridade militar ucraniana após Moscou dizer que suas forças intensificaram operações militares em todas as áreas operacionais. À medida em que as entregas de armas de longo alcance do Ocidente começaram a ajudar a Ucrânia no campo de batalha, foguetes e mísseis russos têm atingido cidades em ataques em que, segundo Kiev, mataram dúzias de pessoas nos últimos dias. O exército ucraniano anunciou que a Rússia parecia estar reagrupando unidades para uma ofensiva contra Sloviansk, uma cidade simbolicamente importante controlada pela Ucrânia na região de Donetsk, no leste. O Ministério da Defesa do Reino Unido afirmou em Londres que a Rússia também estava reforçando suas defesas em regiões que ocupa no sul da Ucrânia, após pressão de forças militares e promessas de líderes ucranianos de expulsar a Rússia. A Ucrânia disse que pelo menos 40 pessoas foram mortas em bombardeios russos em áreas urbanas desde quinta-feira, à medida em que a guerra, iniciada pelo presidente russo Vladimir Putin em 24 de fevereiro, se intensifica. Quer saber mais sobre essas e outras informações? Acesse o nosso site www.onjornal.com e siga nossa página nas redes sociais, facebook.com/onjornal e no Instagram @onjornaloficial. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal no YouTube, youtube.com/onjornal. E é isso, fique ligado, fique on!